Se desligar o atabaque, o médium para de incorporar? Se não tiver música nenhuma, será que o médium não incorpora, a entidade vai embora? Será que isso é real? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como que acontece a importância da música e como que acontece as incorporações, né? Eu vou trazer alguns exemplos de incorporações em candomblé, jurema, tereco, algumas outras religiões e como que é exatamente a incorporação, como que acontece a incorporação desses casos, certo? Mas antes de continuar, eu preciso que você deixe like nesse vídeo, eu preciso que você deixe um emoji nesse vídeo, pelo menos para que ele seja entregue para outros médios. Compartilha também com os seus irmãos de santo, tenho certeza que eles vão adorar, certo? Então, gente, a música é sim muito importante para o médium. Ajuda demais na concentração, né? Porque tem uns médios muito loucos, né? Com TDAH, ansiedade, 50 mil diagnósticos psicológicos, 50 mil diagnósticos, e nenhum deles é sobre calmaria. Então, normalmente a música ajuda ao quê? Se você imaginar que o médium é um rádio e quem transmite o sinal é a entidade, então o rádio precisa estar bem, né, para receber aquele sinal, o rádio precisa estar ligado para receber aquele sinal, né? Então a gente entende que a incorporação não acontece só por causa da música, ela acontece também com a música, ela acontece por conta do médium, o médium que tem que estar bem, né? E é por isso que eu gosto sempre de exaltar o trabalho do médium, né? Algumas pessoas não falam tanto do médium justamente por quê? Porque senão cria asa, o ego sobe. Mas o médium é importante porque se ele não estiver ali, não tem como a entidade trabalhar, correto? Correto. Então, a música sim funciona em diversas situações para ajudar o rádio tá bem, né? Mas uma coisa que não contam para o médium é que uma das principais coisas para que ajuda ele a incorporar é estar com o mental equilibrado. Nem sempre, né? Nem sempre tão equilibrado. Mas tá quase lá, né? Tá um pouquinho lá. Mas assim, tá confiante de que vai ser uma pessoa, um instrumento, uma ferramenta para ajudar não só a ele mesmo, mas como outras pessoas, né, que vão no terreiro buscar ajuda, certo? Então, o médium tem que estar confiante. E o mental que eu falo é estar naquele momento presente. A principal coisa que eu acho que ajudam os meus queridos irmãos de santo que estão começando no desenvolvimento mediúnico a incorporar, que eu sempre sussurro no ouvido deles, pensa no seu pé. Por que pensa no seu pé? Porque ele tá o quê? Pensando, eu não vou conseguir incorporar, eu tô sentindo um monte de energia, o que é isso, o que é aquilo, eu ouvi para levantar minha mão, mas eu não sei se é eu não sei se é a entidade. Spoiler, isso nunca acaba, não saber se é você ou se é a entidade, isso nunca acaba, e é bom que a gente tenha... Eu não falo de ter medo, mas é uma responsabilidade, porque a gente respeita a entidade, a gente respeita onde a gente tá, né? Então eu acho que a gente não perde, os médiuns que não perdem isso justamente por conta do respeito que eles têm pela entidade. Então tá confiante naquele momento presente, esquece problema, esquece que tem outras pessoas olhando, porque eu acho que isso atrapalha muito também os médiuns novos, principalmente quando tem consulente. Eu acho que os melhores desenvolvimentos mediúnicos acontecem quando tá só os médiuns da casa, né? Porque tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo com o mesmo medo, todo mundo com a mesma ansiedade, né? Aí dividir a ansiedade é o que une as pessoas. Então, assim, eu acredito que quando tá só os próprios médiuns, né, que querendo ou não entende
o que o outro está passando, o começo que o outro está passando, né? Os humildes, tem muitos desumildes também, né? E aí, por que eu falo para pensar no pé? Porque daí ele nunca vai achar que vai ouvir isso, né? E aí, se você se concentra no seu pé, em pensar como que tá o seu pé, tá no chão, gelado, no frio de junho, ou tá suando de medo, você tá concentrado em uma única coisa. E quando você tá concentrado em uma única coisa, os outros pensamentos que vêm em volta, você tem certeza que não é o seu pensamento, porque você tá concentrado no seu pé. Pode ser em outro local, mas eu falo para se concentrar no pé porque tem muitas energias que muitos médiums sentem, é que tá vindo da terra, né? Parece que tá vindo de baixo uma energia que vai tomar conta de você. Eu sinto assim que tá vindo assim mais ou menos da direita para a esquerda, parece que tá passando assim por trás de mim, da direita para a esquerda, mas assim é eu que sinto, não quer dizer que são todas as pessoas que sentem isso, né? Medo, a expectativa de começar a incorporar o pensamento acelerado, isso vai acontecer. Fique tranquilos, até os médiuns mais velhos, pais de santos, sacerdotes, pensam, sentem isso também, principalmente porque, igual, vamos supor, numa festa, o pai está preocupado, uma festa de algum, o pai está preocupado com a feijoada, preocupado em todos os convidados serem atendidos, com os médiuns que vão incorporar o que vão incorporar, né? Se for uma festividade, se tiver muitos médiuns novos, então é natural. Então, como a gente usou a analogia do rádio, já falei do emocional do médium, já falei da mente do médium, e aí seguir os preceitos é interessante, né? Tá de preceito, evitar. Eu sou vegetariana, então sempre que eu puder falar para um médium evitar carne, eu vou falar, mas isso sou eu. Na casa que eu tô hoje não é uma exigência, né? Mas em casas que eu já frequentei era uma exigência de não comer nenhum tipo de carne vermelha. Eu, como uma linda irmã de santo, falo, não come carne, experimenta, testa, para ver como fica a energia do seu corpo. Pode ser que para uns funcione, pode ser que para outros nem faça sentido. Vai muito de cada um e vai muito da egrégora que você tá também, né? Banhos de ervas, tá? Com seus banhos de ervas em dias. E aí o preceito de não falar palavrão e pensamentos é difícil, né? Porque pra mim, quando acontece alguma coisa e você manda, vai tomar no seu... Assim, é libertador. É aí que a energia não fica travada em mim. Então, pra mim, palavrões são libertadores. Para alguns pais de santo, em algumas casas, falam que não pode falar nenhum tipo de palavrão. Então você, médium novo, tem que ver como funciona na sua casa e seguir o que a sua casa e o seu sacerdote falam, tá? Porque por mais que eu tenha questões, vocês estão vendo o que para mim, quando eu falo que eu sou vegetariana, quando eu falo que eu falo palavrão, é o que a Vanessa não é o que a casa de santo dela exige. Isso é muito importante explicar porque eu sei separar bem o que é a Vanessa, o que é preceito, o que funciona de verdade. Porque eu podia vir aqui e falar assim, não comam carne porque carne vai deixar sua energia pesada. E não é isso que acontece, né? Não é porque eu sou vegetariana e tenho as minhas crenças quanto à exploração e à matança animal que eu vou passar isso para frente. Não, para mim funciona de um jeito, tem para outras pessoas que funcionam de outro jeito. Talvez eu tenha mais facilidade em incorporar rápido por ser vegetariana? Pode ser que sim, pode ser que não. Preciso de alguns estudos, né? E eu não tô falando isso para me sentir, tô falando isso para vocês abrirem a mente, entender que tem coisas que é da religião, tem coisas que é de preceito e tem coisas que é muito pessoal, tá bom? Então, a última coisa, que é o que eu falo para todos os queridos irmãos, conversa com a entidade, certo? Com a entidade que você estiver incorporando, conversa com a entidade. Pede o nome dela, fala, sei lá, está incorporando cigana. Cigana, qual é o seu nome? Me mostra as suas cores, qual vela eu acendo para você. Tem alguma guia que você quer, tem alguma ferramenta que você trabalha. Mesmo que você não dê passagem, permita que esse primeiro contato aconteça aí na sua mente. Então, conversar com a entidade
na hora que tá tocando o ponto dela, ou você tá no desenvolvimento mediúnico, ajuda demais, contribui demais para que vocês afinem a energia, para que aí o rádio sintonize. Porque às vezes tem entidade, para que o rádio sintonize, porque às vezes isso pode contribuir para que você, a frequência seja mais leve. Então às vezes pode ser um banho de erva, às vezes pode ser alguma sequência de ritual que você precisa fazer em casa para que te ajude. Isso acontece para todo mundo? Não, né? Isso acontece com muito tempo. Igual o Exu que eu trabalho pediu para eu aprender uma reza em latim, porque o Divo foi padre na última vida e ele trabalha com esses elementos, o querido, sabia? Então, eu aprendi só metade, não aprendi inteiro. Às vezes saem umas palavras erradas. E ele fala que essa oração é uma forma de proteção que eu posso fazer antes da gira, ou antes de eu sair de casa, ou quando eu estou trabalhando aqui, fazendo a prometria. É algo que vai ajudar a me proteger, né? E aí vem a Vanessa, que a Vanessa não gosta de elementos católicos, mas a entidade que eu trabalha dessa forma, então a gente cala a boca e só faz. Quando vem essas coisas assim, é o que essas afinidades, essas intuições, esses insights que vêm das entidades, as formas assim que eu vejo que realmente não sou eu, né? Porque eu nunca ia aprender uma oração ainda em latim, uma oração católica, porque eu não tenho afinidade com essa energia, com essa religião, né? Então, assim, realmente é deles, porque é algo muito específico, né? Então, e aí como que vem isso? Na concentração antes de incorporar, mesmo já sendo uma médium que dava atendimento, isso veio tempos depois que ele me mostrou isso, certo? Então, quando eu falo de vela, guia, ferramenta, é o primeiro passo. Tem coisas mais específicas que vão acontecendo que vem com o tempo de você trabalhar com aquela entidade. Tempo, né? Eu acho que a última dica aí para o médium novo, dê tempo ao tempo. Dê tempo ao tempo. O meu pai de santo falou que foram 8 anos para ele começar a incorporar. 8 anos na religião para começar a incorporar. 8 anos para começar a incorporar. Então tem gente que nem incorpora, que é Cambone, né? O que é o GAN ou Cambone, que só trabalha assim, né? Tem gente que incorpora e mesmo assim só trabalha como Cambone. A missão da pessoa é ser Cambone. E, aliás, um próximo vídeo que eu vou gravar vai ser sobre isso, sobre os Cambones, sobre Camboná. Como aproveitar a energia de Camboná me ajudou a ser uma médium de incorporação boa, certo? E aí, depois de falar tudo isso, eu venho aqui trazer para vocês alguns tipos de incorporação que eu acho interessante para a gente entender, né? Será que a música é mesmo necessária? Então a gente começa com essas duas lindas, né? Que eu amo, né? Que é Oxum e Iemanjá se abraçando. Tem coisa mais linda que isso, gente? Maravilhoso, né? E aqui, por toda a indumentária, dá pra gente ver que é no candomblé, né? Lindas, né? Maravilhosas, né? O outro vídeo que eu trago é aqui a Iemanjá, que já está incorporada. Então, normalmente no candomblé, eles já estão incorporados, né? Eles tem um ritual muito grande de abertura, muito grande quanto? Vamos, pelo menos na festa de candomblé, da saída de um ogã que eu fui, que o candomblé, eu acredito que é Queto, se eu não me engano, do mestre de capoeira do Sérgio, foi pelo menos umas 2h30, 3 horas de abertura antes dos orixás virem. Os orixás vieram assim só depois de umas 4 horas. Pra você ver, teve vários, eles chamam de rum, né? Vários rums dos outros orixás, e aí depois a saída assim demorou muito, né? A abertura. E como tava tudo em Queto, Queto, que é o nosso, a Umbanda normalmente fala em Yorubá.
E o Queto é uma outra forma de falar, é uma outra... Não é tribo o nome correto. É como se fosse... É um outro local da África, né? É o Queto. E aí, eles só falavam em Queto, cantavam em Queto, não tinha como eu saber nada. Nada do que estava acontecendo. Às vezes eu ouvia um Iemonja, Yansan é totalmente diferente, então é muito diferente, tá? E demorado porque é uma outra forma de cultuar. Você acha que 40 minutos na Umbanda demora? Que você não foi no Candomblé. No Candomblé as festas, e durou a noite toda. Eu e o Sérgio, a gente saiu, a gente chegou lá 4 da tarde, a gente saiu 10 para meia-noite e ainda a festa ia continuar a noite toda. Ai, eu recebi um abraço de Iemanjá lá e um abraço de Ogum. A Iemanjá cantou no meu ouvido. Gente, se vocês puderem um dia ir numa festa de candomblé e puder abraçar. Aí não tem, como fala, não é igual na Umbanda que você tem consulta. No candomblé, pelo menos no que eu fui, nessa festa, a gente abraçava e pedia o axé do orixá. E aí a Iemanjá me abraçou e cantou no meu ouvido. Eu, ai meu Deus, eu chorei. E o Ogum também deu um abraço assim tão forte. Ai, foi lindo. Foi lindo, 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 lindo. E aí tem uma outra... E aqui temos Umbanda, né? Que aí você vê que tem aquela questão de médium consciente, médium inconsciente. Hoje todos os pais de santos falam que é muito difícil ter médium inconsciente. Eu já falei isso em outros vídeos, né? Você pode acessar o card aqui. Que é muito difícil ter mediunidade inconsciente, né? Hoje, ou você lembra parcialmente, o que eu, Vanessa... Eu lembro de tudo, eu só não lembro os rostos, né? Eu lembro, uma pessoa falou da mãe, outra pessoa falou de namorado, outra pessoa queria tratar doença. Eu só não lembro da pessoa com a situação, eu só não encaixo isso. Mas eu lembro de tudo que a entidade fez, né? Tudo que ela falou. Na gira, né? Depois da gira, aí a memória já não é tão grande assim também, né? Então aqui aparentemente é uma Maria, pelo menos o que está escrito é uma Maria Bulambo que está incorporando, que aí é na Umbanda, né? E aqui, vou te mostrar no taoísmo, como que acontece uma incorporação no taoísmo. E normalmente eles incorporam princesas, mestre macaco, são esses tipos de entidades que incorporam. Sempre tem muito incenso e sempre tem o batuque também. É lindo. Como diz a minha querida mãe Silvia, sem estribuchar, bem leve, né? A incorporação. E tem a incorporação assim também, que na minha humilde opinião, eu acredito que deve ser muito inconsciente, porque tem essas duas pessoas, esses dois cambones aí do lado, eles estão para ajudar a entidade a não fugir. Eles seguram para a pessoa não fugir. Eu não sei se exatamente esse é o Mestre Macaco, né? Mas também é um festival que eles acreditam que incorpora esses tipos de mestres que a gente vê dos filmes de Kung Fu e tudo. É isso. É bem diferente, né? É muito interessante. Eu não tenho certeza se aqui é na China ou na Tailândia, eu acredito que seja na China. Segurando, todo mundo preocupado, segurando pro o médium incorporado não sair e ir embora. Por isso que eu acho que é muito inconsciente, né? Aí ele vai dar uma... A gente vê que é uma energia assim bem forte que chega nele, né? Aí dá uns gritão e foi, ó, quer sair e ir embora. Então essa é a forma no taoísmo, tá? No budismo não, mas no taoísmo também tem esses tipos de incorporação.
Eu ainda não pesquisei muito, mas eu vou trazer essas religiões de incorporação para todo mundo ver. Muita música. E aí, depois de ver todas essas músicas, vou te mostrar, não vou falar nada, mais um vídeo do Sertão Místico. Vou deixar aqui embaixo também o link, porque o Sertão Místico tem canal no YouTube e mostra muito das rezadeiras do Nordeste, né? Muito do Nordeste. No Norte eu acho que ele ainda não foi, mas ele vai atrás das rezadeiras e das pessoas que incorporam, que trazem o alívio e a espiritualidade no Nordeste. E aí, quando eu falo no Nordeste, gente, é no sertão. Não vão achar que é em praia, que é no centro urbano, onde estão os turistas. Não, é no sertão. Igual aqui no Sul a gente fala no sítio, no fim do mundo, na roça. É no sertão, no fim do mundo do Nordeste. No fim do mundo, no sentido de ser longe das capitais, tá bom? A gente conversando, você sente a presença de algum guia assim que esteja com a gente? Meu mestre. Desde quando começou a entrevista, ele está perto. O mestre. O boiadeiro, José da Virada. José da Virada, o mestre. Se o boiadeiro... E aí aqui ele tá cachimbando, né? Já para usar, ter essa conexão com o mestre dele. E pode ser o boiadeiro ou qualquer guia às vezes tem presente que vai ajudar as pessoas. A gente está sempre buscando uma palavra daquele. E aí você vê que é uma casa simples, não é um templo, não é uma tenda de umbanda, né? É a casa dele aqui. Olha que bonitinho, gente. Eu acho lindo os altares, que são simples, com as velas assim. E aí vocês viram que foi uma maraca. E ele cantando e ele incorporou sozinho. Então, será que precisa de música mesmo? Será? É lindo, né? Esse Sertão Místico, sigam no Instagram, sigam aqui no YouTube, vejam os vídeos, é muito legal. Ele faz as entrevistas, e aí esse entrevistador é muito inteligente, porque ele faz as entrevistas e já toma o passe, já toma o axé das entidades. Eu tava precisando falar com ele. Foi mesmo. E aqui, mais um. Precisa de música? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Com quem eu tô falando, Cristiano? Preto velho. Ô, Preto velho, salve meu velho. É pai Joaquim, né? Precisa de música, né? Ô, pai Mané. Foi só conversando. Ó o que ele tá vestido. Tem guia, não tem guia. Foi com a força da Jurema Sagrada do Celestial. E aí tem outra coisa interessante nesse vídeo aqui também. Ó, ele pegou o fumo, ele pegou o cachimbo, ele vai acender, ó lá. Ele vai cantar pra ele. É uma incorporação solo. E é uma coisa que acontece muito, muito no Nordeste. A minha avó era benzedeira e ela incorporava também. E meu pai falava que ela ficava em transe durante a noite e não tinha quem tirava ela daquele transe. Né? E hoje eu agradeço muito a oportunidade de aprender na Umbanda, de ter pessoas que me guiam, de ter o pai e mãe de santo que me guiam, porque a minha avó não teve, né? E era uma incorporação inconsciente, porque era lá na década de 80, de 70, certo? E era assim, é só a pessoa e Deus. Não tinha mais ninguém para auxiliar, para falar tá certo, tá errado. É ela e a entidade. E isso tem muito em todo o Nordeste. E aí eu te pergunto, precisa de música ou precisa do médium firme? Esse último médium aqui não tá de branquinho, não tá com as vestimentas. Eu acredito até que não tem nenhum tipo de preceito que ele siga, no sentido de não comer carne nem nada, de se abster dessas coisas. Então entende que em cada lugar acontece de uma forma, não é marmotagem, e é da forma que se tem que acontecer, porque é o que é preciso. E muitas vezes a gente está acostumado com a Umbanda
cheio de elementos, e aí aqui eu te trouxe o mais simples do mais simples, não tem nem música, gente. O guia veio, não tem música, ele vem quando é necessário, né? Eu não tô falando que não é para você gostar da música, para te ajudar a incorporar, só para te mostrar que o principal não é a música, o principal é o médium com a mente consciente, com a mente focada, aliás, nem consciente, com a mente focada. E é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Peço, por favor, que você compartilhe e deixe seu like também e assista os outros vídeos aqui na playlist, tá bom? Tchau!